Então, desses meus marcadores, qual mais chama atenção? Claro que é um importante, sempre dor. Ter dor é péssimo. Não tem jeito, essa pessoa está sofrendo, está tendo limitações pela dor. Começando mais uma Conexão Científica hoje, numa versão diferente. Hoje eu vou falar sobre um estudo de caso. E o Conexão Científica é um programa especial que a gente tem para justamente você entender da teoria para a prática, como você aplicar artigos científicos, conhecimentos, para você realmente sentir o que é um artigo, uma pesquisa, uma análise, uma interpretação, para você realmente transformar a vida de pessoas, de profissionais, ou muitas vezes você que está me vendo aqui com o conteúdo de hoje vai ter um impacto importante. Lembrando que o Conexão Científica ele tem essa perspectiva de interpretar o seguinte: são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos. Exatamente, Sandro, interpretar isso exatamente, são 500 mil artigos. Qual ler, qual você utilizar, como você saber que é um bom artigo, o que não é um bom artigo, de menor qualidade. Eu estou aqui para fazer esse trabalho junto com vocês. Lembrando, né, meu nome é professor Dr. Sandor Bálsamo, pós-doutor, doutor e pós-doutor pela Faculdade de Medicina do UNB, né, chegando aí agora aos meus 47 anos em breve, trabalhando na saúde funcional, cada vez sendo um especialista de uma forma sistêmica falando de saúde. E hoje a gente vai falar sobre um programa, que é o programa de 8 semanas do Método Safe. O programa de 8 semanas do Método Safe é uma estratégia de mudança realmente de estilo de vida. E hoje eu vou citar um caso de uma pessoa que ficou comigo por um período praticamente ali de 12 semanas e depois ela voltou para o dia a dia dela, nosso projeto terminou e os resultados dela. Será que depois de 1 ano, 2 anos, o que aconteceu com ela? Será que ela manteve? Será que ela melhorou? Será que ela voltou ao estado original, né? E como ela iniciou? E o P8SS, justamente o Método Safe, tem essa perspectiva de fazer com que a pessoa seja coparticipativa no projeto. Ela entenda como é que está a saúde funcional dela. E essa pessoa chegou para mim da internet, né, do dia a dia, começou a me acompanhar, me seguir nas redes sociais e chegamos em um determinado acordo. Ela fez o check-up da saúde funcional. Né, quando eu fiz, né, a análise do check-up da saúde funcional, na época ela era uma Z3, então lembrando sempre que nós temos 5 níveis da saúde funcional. Vou pegar aqui minha piramidezinha, espera aí, segura. 5 níveis da saúde funcional, tá ok? Então nós temos Z1 de 0 a 24% dos biomarcadores adequados, Z2 de 25 a 49%, Z3 nós temos 50 a 74% adequados, Z4 de 75 a 89% e o Z5 de 90 a 100%. Então, o que se corresponde a isso? Sandro, não entendi. Essa é uma classificação? Exato, é uma classificação. A pessoa preenche pela internet, né, uma série de perguntas, questionários validados, que foi justamente o meu projeto de pós-doutorado na Faculdade de Medicina do UNB, e desse preenchimento, com esse link, sai um resultado, que justamente sai esse resultado aqui. E nesse resultado, chegou para mim, e ela tinha, na época, 33% da parte mental, né, psicoemocional, mental e espiritual, e 81% da parte física, sendo no caso aqui a média dava uma 57%, sendo no caso uma Z3. Então, por essa análise, a pessoa chegou, né, eu analisei os resultados dela, falei assim, poxa, fisicamente ela tá bem, está com 88%, 81%, mas mentalmente ela não está bem. Então, eu diria que o foco era justamente esse. Aí eu fui lá interpretar os resultados e o que eu percebi? Vamos lá para essa análise nesse primeiro momento. Então, viram o que aconteceu? Ela foi lá e preencheu o link, ok? Esse link chegou para o Sandor. Inclusive, se você quiser fazer o seu check-up da saúde funcional, você pode fazer. Vai lá no site www.metodosafe, S-A-F-E, e pode preencher o seu check-up. E você, profissional de saúde, pode utilizar a plataforma gratuitamente também e utilizar esse check-up para ajudar na sua prescrição. Quando chegou para mim, eu justamente fiz o quê? Eu fui fazer o estudo desse resultado. E esse primeiro resultado mostrou
que ela estava nesse primeiro momento, ok? Porque são 3 resultados que eu vou mostrar para vocês. Ela estava com parte mente, que vou botar aqui um cérebro aqui, ó, 33%. Na parte físico, ela estava com 81%. E nessa conexão mente-corpo aqui, ela estava com 57%. Aí você percebe, e aí, qual é a ênfase? Aí você vai me perguntar, Sandro, o que você descobriu nesse momento? Então ela chegou aqui no meu computador, eu recebi, analisei, e aí eu percebi claramente que ela tinha dor muito alta, que ela tinha algumas limitações para aspectos físicos. Pra você ter uma ideia, de 0 a 100, 100 ou melhor, ela estava com 0. Então ela estava bem travada, fadiga alta, estresse alto, ansiedade, saúde social também não estava legal, ela estava com 50 de 100, sendo 100 o máximo, uma sonolência moderada, dificuldade aí para qualidade do sono, disposição de acordar não era positiva. Então, desses meus marcadores, qual mais chama atenção? Claro que é um importante, sempre dor. Ter dor é péssimo. Não tem jeito, essa pessoa está sofrendo, está tendo limitações pela dor. E aí, quando eu fui investigar a parte física, eu percebi claramente algo muito interessante. Ela ficava 10 horas sentada, e os outros marcadores estavam ok. Entendeu? Praticamente ela estava ok. Ela fazia atividade física, ela treinava. E quando eu fui para a segunda página aqui do resultado, aparece uma teia, tá vendo? Uma teia onde ela está bem estourada. Principalmente quais aspectos estão estourados aqui? Nível de estresse, ansiedade, ânimo e disposição a acordar. Só que aí surge a grande questão. Ela sofre de uma doença, na verdade, que é uma fibromialgia. Uma fibromialgia, que na verdade é uma síndrome de dor miofascial, uma dor que ela tem, e isso incapacita muito ela, isso gera um desconforto e ela começa a tomar um remédio antidepressivo, que é justamente a venlafaxina, que é um medicamento que ele tem indicado para depressão. E ele tem alguns efeitos colaterais interessantes. Dentre eles, a dificuldade de dormir, o libido sexual reduz, fadiga e astenia também, que é a redução da força muscular. Quando eu fui analisar esses resultados, eu falei, cara, essa pessoa está com a força baixa. E eu fui descobrir, ela era de Brasília. E o que eu fiz? Indiquei um profissional da minha equipe para fazer uma consulta com ela, ela fez a consulta e não deu outra. A força muscular dela estava baixa, ou seja, tanto o teste sentar e levantar a cadeira, força de pressão manual estavam baixos. Ou seja, essa doença ela já tem como característica uma redução da força muscular, que é justamente a astenia. E o medicamento leva a isso também. E o que nós fizemos? Eu fiz toda uma proposta, fiz um laudo para ela, por exemplo, escrevi aqui um laudo. Por exemplo. O diagnóstico social de funcional é Z3, com 57% dos biomarcadores na normalidade. Os biomarcadores que precisam ser melhorados nesse momento são, justamente, saúde mental, limitações para aspectos físicos, dor, vitalidade, fadiga, ânimo, estresse, ansiedade, saúde social, sonolência, qualidade do sono, disposição a acordar, gratidão e também a percepção de saúde. Nos aspectos físicos, foi demonstrado que você tem uma assimetria de 15% do braço direito e do braço esquerdo. Você tem uma dinapenia, redução da força muscular, né, decorrente aí, do envelhecimento, uma redução da sua capacidade cardiovascular e também foi demonstrado nos membros superiores uma assimetria do lado direito e do lado esquerdo. Era justamente o lado onde ela tinha mais dor. Muitas vezes eu fui detectar depois que era justamente a forma que ela dormia, como ela carregava a bolsa. E aí começou todo esse processo, onde eu coloquei algumas coisas importantes aqui para ela, alguns aspectos. Eu falei, a sua idade biológica, ela está 10 anos mais velha. Ela estava com 50, idade cronológica, e ela apresentava 60 anos de idade naquele momento. Eu fiz algumas condutas, que é justamente o documento que eu enviei para ela, né, por e-mail, lembrando que foi o atendimento 100% online. A conduta foi redução do estresse, melhora da ansiedade, né, praticar diariamente 5 minutos de meditação, além disso aumentar os seus níveis de gratidão, treinar, né, a gratidão para estimular justamente o córtex pré-frontal, atribuindo aspectos significativos na sua vida de aceitação. E depois eu fui perceber que ela só reclamava o tempo inteiro, né, depois que eu fui conhecer. Reduzir o número de horas sentados e dar mini breaks a cada 30 minutos ou a cada 1 hora, né, quebrando esse processo inflamatório de horas sentadas, melhorando seu metabolismo, aumentando a sua resposta anti-inflamatória, né, mediante a contração muscular. Realizar exercício físico, um profissional
capacitado para melhorar a sua força, capacidade cardiovascular e também a flexibilidade e a simetria de membros superiores. Ou seja, esse foi o laudo que eu mandei para ela. Diante desse processo, o que acontece? Eu já agendo diretamente com ela, aí eu fiz uma live. Com ela, e nessa live eu vou explicar os resultados dela. Em alguns casos eu cobro, em alguns casos eu não cobro. Nesse caso específico aqui, eu fiz um pro bono para ela, né, nessa época. Eu fiquei praticamente 25 minutos com ela nessa primeira sessão, explicando todo o caso, explicando quem ela era, fui conversando com ela, fiz praticamente o diagnóstico do estilo de vida dela, e eu fiz uma consulta também, analisando o dia a dia dela, do momento que ela acorda, do momento que ela dorme. Eu acho que foram em torno de 25 a 30 minutos, foi bem rápida. E daí ela automaticamente chegou e falou: Sandro, eu quero começar, eu quero saber como é que é esse processo. E eu falei para ela que era 100% online. Ela falou: mas como é que pode? Como é que acontece isso? E daí nós fechamos, né, essa consultoria, foi, pra vocês terem uma ideia, isso aqui aconteceu dia 23 de março de 2017. Tem praticamente aí, vai fazer 2 anos e meio, 3 anos atrás. Nessa época, né, eu lembro que eu fechei esse processo aqui, foi em torno de 5 mil reais. Eu fechei esse processo com essa pessoa, ela não tinha a mínima ideia do que era. E como é que funciona, né, esse processo? E aí surge o atendimento online. Cada sessão, ela tem uma rota. Cada dia. Então, no momento que eu já entendi essa pessoa, eu comecei a entender como é que era todos os momentos do dia dela, exatamente. Eu sabia a hora que ela acordava, eu sabia a primeira coisa, quando ela abria o olho, o que ela fazia, e eu sabia o que ela comia, sabia que horas ela ia no banheiro, sabia se ela tomava água, o que ela comia, tudo. O trabalho dela, ela odiava o trabalho dela, era interessante perceber que era uma pessoa que tinha uma boa capacidade, um bom nível socioeconômico, intelectual, capacidade, só que era uma pessoa extremamente inflamada. Uma servidora pública de Brasília, né, para você ter uma ideia, trabalhava até num grande órgão, trabalha num grande órgão de Brasília. Então, cada sessão tinha um trajeto. Então, uma hora eu falava sobre consulta, outra eu falava sobre neurociência, outra eu falava sobre atividade física, outra eu falava sobre aspectos ligados à alimentação, outra eu falava principalmente sobre como é que ela estava lidando com as situações do dia a dia dela, porque eu explicava como é que funcionava o cérebro dela. E como é que ela reagia? Ela tinha um problema com a filha, isso também gerava um problema nela. Depois eu descobri que ela tinha uma mãe, que na verdade a mãe dela era a irmã dela, né? Ela achava que a mãe dela era uma pessoa e era a avó dela. Depois ela descobriu que a mãe dela era a irmã dela. Olha a confusão que era isso. Isso gerou todo um problema, principalmente com o aspecto que era relacionado ao perdão. Nessa época eu não media perdão, mas eu perguntei sobre o perdão. E ela não perdoava, e a fibromialgia está totalmente ligada com o perdão. E aí nós começamos a identificar esses aspectos, comecei a fazer atividade física, comecei a mudar a rotina diária, mudei muito a higiene do sono, começando a fazer exercícios, por exemplo, para estimular a gratidão, até fiz ela anotar alguns momentos, porque no cérebro dela não existia gratidão. E aí cada sessão foi evoluindo, cada sessão tinha uma rota, onde no meio do processo a gente começou já a ter grandes resultados, grandes evoluções, ela começou a perceber quem ela começou a simplesmente notar que essas microações de 1% todo dia faziam grande diferença. E ela percebeu que eu não era qualquer profissional de educação física, porque eu falava de aspectos ligados à neurociência, como ela lidava com a emoção, como é que ela agia no dia a dia. Então tinha uma pegada muito mind body medicine, que a gente chama hoje, né, dessa medicina mente e corpo. Então eu fazia técnicas de mindfulness com ela, fazia técnicas de relaxamento, meditações, e aí estruturava todo o processo do dia a dia dela. Resultado de tudo isso, nós fazíamos uma live a cada 15 dias ou uma vez por semana, eram as lives, sempre tinham tarefas, às vezes eu indicava um livro para ela ler, ela tinha um filme para assistir, e ela tinha demandas. Resultado final, tchananã, 83% da parte mente, dá para ver aí? 83% da parte mente, tá? 83% da parte mente, ela evoluiu, então ela sai de 33, ela evolui para, nesse segundo momento, ela vai para 83%. Yes! Que legal! Ela melhora a capacidade. Gente, é incrível esse resultado.
né? Nós tivemos aqui um resultado fantástico. Você vê, as limitações para aspectos físicos eram 0, aí foi para 100. Né? Praticamente tudo. Deixa eu ver aqui como é que está o nível de ansiedade. 3, que era 8, estresse diminuiu, a saúde mental melhorou. Foi o único biomarcador que deu saúde mental, saúde física, bem no limite, na saúde geral ainda deu 27. E é legal que nessa época eu comecei a medir garra. Já no segundo eu já media garra. E eu percebi que ela tinha uma garra baixa. E na parte física ela melhorou todos os componentes, então ela ficou, na verdade ela saiu com 77, a gente não fez nesse segundo momento os testes físicos, né? Ela saiu com 77, provavelmente ela deveria ter aqui, ia chegar praticamente a um Z4 alto, mas ela saiu então de Z3 para Z4, mas o mais importante é que ela melhorou 50% na parte física, na parte mental, tá ok? E isso me chamou muita atenção, onde a gente percebe aqui principalmente uma teia muito mais centralizada, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha a teia antes, né? E olha a teia depois. Muito bacana essa imagem comparativa dela antes e depois, tá vendo? Muito legal como ela evolui. Aqui ela está toda estourada e ela aqui está bem mais centralizada, praticamente já com saúde funcional. A gente percebe claramente uma satisfação da vida já maior, uma pessoa totalmente diferente, redução de medicação, né? Inclusive alguns momentos pensou até em parar a medicação. E aí a gente tem algo extraordinário. Eu acabei esse processo com essa pessoa, continuava com contato com ela de vez em quando e, em determinado momento, eu faço isso com os meus clientes. Pedi para ela preencher o check-up da saúde funcional de novo. Quando eu pedi para ela preencher o check-up da saúde funcional novamente, esse está por aqui, o terceiro, o segundo, o terceiro, eu pedi novamente, está aqui. Eu falei, vamos ver como é que essa pessoa está? Gente, 17/6/2019, bem recente agora, ó, dá para você perceber aí, ó. 17/2019, até cortei o nome dela aqui, tá? Olha como é que ela tá agora, Z5! Z5! Que top legal, olha aí, ó, Z5. Ou seja, existiu aqui, no terceiro momento, ela estava com 93% de mente e 93% de físico. Ou seja, daqui para cá, foram quase 2 anos. E ela só evoluiu. Só evoluiu. Porque ela aprendeu o caminho. Ela zerou todos. Só a garra que ainda estava limítrofe. Eu falei, caramba! Tanto que ela evoluiu que eu fiz questão de marcar um novo check-up com ela. A gente, inclusive, tem esse material gravado, vai colocar no ar aí a qualquer momento. É fantástico ver. Ela mudou totalmente. Ela medita todo dia de manhã, ela faz higiene do sono. Ela ama o trabalho dela hoje. E ela trabalha no mesmo lugar. Exatamente. Ela mudou a função de trabalho dela. Ela se tornou praticamente uma coach lá no trabalho dela, porque hoje ela treina os estagiários. Ela mudou muito, gente. É incrível. O corpo dela, ela foi modificada. Eu fui lá, inclusive eu não conhecia pessoalmente, fui lá conhecer ela pessoalmente. Foi fantástico a evolução de todo esse processo. Então ela sai aqui de uma Z2 e ela sobe para uma Z5. E aqui eu quero destacar um aspecto também muito interessante, que ela está simplesmente hoje com 18 anos de idade em relação à idade biológica dela. Ela tem 30 anos. A força dela agora, neste momento, está simplesmente com 32. Ela tinha 22, subiu, né? Então, assim, só aspectos positivos, extremamente satisfeita com a vida, né? E aí eu falo de aspectos gerais, né, para ela manter tomando suco verde. Olha só como é que é o dia a dia dela. Ela acorda, toma suco verde, couve, melão, abacaxi, depois ela vai tomar um café, ela come ovos mexidos, banana, canela, faz a meditação dela, né? 11 horas ela vai para academia, depois do treino ela toma um whey protein, 13 horas ela come legumes, uma proteína com mais peixe, 2 vezes na semana ela come carne, sempre tem uma fruta após o almoço, às 16 horas ela come uma castanha com uma fruta, geralmente às 20 horas ela come a mesma quantidade, a mesma comida do almoço com menos carboidrato,
E ela sempre tem, olha só que lindo, isso aqui é a higiene do sono dela. Depois ela vai ler um pouquinho, não assiste TV, lê um livro, em torno de 23 horas ela está indo dormir, né? Justamente ela tem toda essa higiene do sono já estruturada. Isso é fantástico perceber toda essa evolução, né, dessa conduta, porque ela assumiu a vida dela de verdade, mostrando que o processo do P8SS ele é extremamente sustentável. Eu acredito que eu vou começar um projeto com ela de novo agora, porque agora ela está querendo impactar. Ela fez um grupo, inclusive, para vocês terem uma ideia, de WhatsApp, que não tem vaga mais no grupo de WhatsApp dela, onde ela faz meditação, faz mindfulness com as pessoas, ela está impactando de tamanha forma a vida dela que ela está radiante. Pessoal, então, Conexão de hoje teve uma pegada bastante prática, aplicada no dia a dia, para você entender o que o Sandor faz, o que o Sandor ensina hoje com centenas de profissionais por todo o Brasil, por todo o mundo. A gente tem um projeto de certificação de profissionais da saúde funcional, são especialistas em saúde funcional, a gente tem a nossa mentoria também. E hoje você tem a grande oportunidade de entrar no site www.metodosaf, fazer o seu check-up da saúde funcional, ou você se tornar também um especialista em saúde funcional para impactar vidas. É isso que a gente faz todo dia. E graças a Deus hoje eu trabalho da minha casa, com a minha família, com as pessoas, impactando o mundo em todos os lugares. E hoje eu cobro em torno de R$10 mil para poder fazer um projeto P8SS, e a gente está com fila de espera para poder começar outras pessoas. Ou seja, é possível, é você acreditar, você ser isso todo dia. Agradeço mais uma vez, principalmente essa pessoa que esteve com a gente, ela sabe quem é e aprendo hoje muito com ela. Beijo para vocês, lembrando que Conexão Científica tem esse grande objetivo, impactar 1 milhão de vidas. E aqui foi mais uma vida salva para a gente chegar mais próximo desse 1 milhão de vidas em 2025. Trabalhar a saúde funcional com equilíbrio, mente e corpo, esse é o nosso propósito todos os dias. Lembre de assinar o canal, deixar seu comentário, deixar sua pergunta, acionar as notificações e a gente se vê logo logo em mais um Conexão Científica. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. E hoje eu tenho um presente que é liderar uma equipe de estagiárias. Legal. Então, eu tenho um momento, assim, vários Você tá momentos. treinando pessoas, né? Olha só. Então as pessoas vêm para me contar problemas pessoais, Legal. entendeu? E eu poder ser um instrumento na vida dessas pessoas hoje. É outra pessoa.